Quero falar sobre meditação, quero falar sobre a tua capacidade de você criar na sua mente o white space. Uma americana, ela inventou esse termo e eu gostei muito desse conceito do white space. Você cria espaços brancos, espaços em branco no seu cérebro, na sua mente, e isso te potencializa, beleza? Então é o seguinte, mindfulness é a qualidade ou estado em ser consciente e que afete alguma coisa. Mindfulness é a qualidade ou estado em ser consciente. Não existe alguém que foi salvo, alguém que entregou a vida a Cristo sem ter passado pelo mindfulness. Mindfulness, ele não tem religião. A mindfulness não é uma questão de o cara ele é hinduísta, ele é shintoísta, ele é budista, ele é espiritista, ele é do yoga. Não. Mindfulness é um estado de ser consciente. E a salvação, por incrível que pareça, é uma consciência. Quando você é salvo, você não é salvo de um lugar físico, né? Você estava perdido, agora você está salvo. Não, mas eu não estava perdido. Inclusive, depois que uma pessoa encontra Cristo, ela não muda de endereço, ela não muda de trabalho, ela não muda de casa, ela não muda de cidade. Então, qual que é o sentido de você falar que uma pessoa ela estava perdida quando ela não sabe o que está falando? Cara, mas não sei que estou perdido. Na verdade, estava perdido na consciência. E a salvação é uma consciência que as pessoas têm. O Adão se perdeu na sua consciência. Quando ele conhece o mal, ele se esconde de Deus. E aí Deus ele vai atrás de Adão e fala: Adão, cadê você? E aí Adão falou assim: estava nu e tive medo. E aí a pergunta é: quem falou para Adão que ele estava nu? Adão, quem falou isso para você? Deus não tinha falado. Adão, ele teve uma consciência sobre ele mesmo e essa consciência foi corrompida. Então, mindfulness é a tua capacidade de ser consciente, de você saber exatamente o que está passando, quem é, por quê, como, quando. Então, entenda que o estado mental que garante a atenção total em um presente momento, isso é mindfulness. Onde eu percebo, eu sinto, eu penso, e isso gera em mim sensações físicas e corporais. Por isso é usado em terapias, algumas terapias corporais, o mindfulness. Por quê? Porque o que você pensa, o seu corpo ele sente. O que você pensa, o teu corpo ele reage. E aí, aqui que eu quero começar um pouco falando sobre a sua capacidade de meditar. Essa é um dos tópicos sugeridos por uma das pessoas que nos acompanham aqui. E eu falei numa das nossas lives sobre a capacidade que nós, como cristãos, nós perdemos de meditar. Meditar não é uma propriedade, não é uma coisa de outras religiões. E eu falava que Salmo diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Os teus lábios falam o que a sua mente pensa. E o meditar do coração, a meditação é o lábio do coração. A meditação é aquilo que você escuta o seu coração falando. Assim como a sua mente corresponde ao seu cérebro, a sua meditação ela corresponde aos teus sentimentos. Jesus falou sobre tudo, sobre o que se deve guardar. Guarde o seu coração, porque deles procedem as fontes de vida. A fonte de vida não provém da sua inteligência. A fonte de vida não provém da sua smart, da sua capacidade intelectual. A fonte de vida não vem dos livros. A fonte de vida não vem do que você aprende, o que você sabe. A fonte de vida vem do que você sente. E nós, seres humanos, nós temos uma mente que pensa e uma mente que sente. E nós desenvolvemos muito bem a mente que pensa, mas não nos atentamos e zelamos pela mente que sente. Quando você sente, é terrível quando você sente algo e não consegue se libertar de um sentimento. Ontem à noite, 1h da manhã, eu conversava com uma viúva de uma esposa de um grande amigo meu. E 3 dias atrás, ela sepultou o marido dela, pastor Alisson Bezerra.
um cara incrível, um cara militar de carreira. E o cara, no alto dos seus 40 anos, ele teve Covid, acabou sendo internado, acabou passando por todo aquele processo. E na realidade ele nem chegou assim, entubado, ele só estava no respirador. E esse cara é marido de uma só mulher, pai da Ágata, uma criança de 2 anos de idade, pastor ativo na Igreja Batista Betânia, um cara assim extraordinário, um cara que zelava pelos homens da igreja, um cara sempre envolvido no trabalho pastoral de homens da igreja. E de repente ele pega o tal do Covid, vai parar no hospital e, por incrível que pareça, a esposa dele fala: pastor, meu marido com Covid morreu de parada cardíaca, não tinha nada a ver com Covid. E essa era a grande interrogação dessa viúva, falando: por quê? Por quê? Por que Deus o chamou? Por que Deus o recolheu? Por que ele vai parar por causa de uma enfermidade no hospital e morre por causa de outra? Ele teve parada cardíaca. Parada cardíaca não tem a ver com Covid, só que ele estava num quadro de Covid. E essa viúva falava para mim: Cal, eu me arrisquei, eu entrei no hospital escondido na enfermeira, eu entrava lá onde ele estava, eu abraçava ele sabendo que tinha vírus, que tinha isso, tinha aquilo, mas valeu toda a pena, porque eu amava ele. E aí você chega num ponto onde você não sabe o que falar para uma pessoa dessa. Você não sabe o que recomendar. Toma um chá, toma um Dramin, toma um remédio. Não. Existe um lugar dentro da vida do ser humano que o bisturi não alcança. Existe um lugar dentro da tua existência que o remédio não medica. Existe um lugar na sua vida de onde procedem as fontes de vida. E se esse lugar for afetado, as fontes de vida podem cessar em você. Não comprometa, não coloque em risco a fonte da sua vida. Jesus falou sobre tudo que se deve guardar. Guarda o seu coração, porque deles procedem as fontes de vida. Ei, o que você sente é mais forte do que você pensa. Esse é o problema da religião. A religião consegue mudar o que você pensa, mas não consegue mudar o que você sente. Por isso que você pensa e no final você continua deprimido. No final você continua sentimento de condenação. No final você continua se acusando, não se perdoando. Por quê? Porque a religião ela não muda um sentimento. A religião ela tem poder sim para mudar um pensamento, mas não muda um sentimento. Aliás, a proposta de mudança de sentimento, ela veio com o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito foi derramado sobre toda a carne. A Bíblia diz que aquele que nasce de novo, ele tem em si o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é alegria, amor, paciência, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Esses 9 gomos desse fruto, eu digo que cada item aqui é um gomo, porque o fruto é um só. Se você tem ele, você tem todos. Se você não tem ele, você não tem todos. E eu arriscaria assim, numa metáfora, dizendo que a semente do fruto do Espírito é o amor. E dentro do amor estão contidos todas essas virtudes. E quando você tem amor, você tem paz. Quando você tem paz, você tem alegria. Quando você tem alegria, você tem a longanimidade. Quando você tem a longanimidade, você tem paciência. São efeitos colaterais de uma mesma coisa, mas que você usa em circunstâncias diferentes. Algumas circunstâncias eu dependo de paciência, outras circunstâncias eu dependo de alegria, outras circunstâncias eu dependo de longanimidade, outras circunstâncias eu preciso de fidelidade. Só que na verdade todas essas características revelam a mesma coisa, revelam o amor. Nós estamos no amor. Por isso eu e você, nós precisamos entender o quanto vale você zelar pelo teu coração. Quando vamos na igreja, vamos no culto, nos congregamos, nós não nos congregamos para que você saia mais inteligente, ligeiro, que você saia mais espertalhão de um culto. Não. O poder de uma congregação é que a congregação ela toca dentro dos teus sentimentos.
E ai daquele que tem um sentimento que é maior que o pensamento. Quando o seu sentimento ele se avultua e ele toma uma dimensão maior do que você pensa, você faz as grandes besteiras da sua vida. Eu fiquei pensando, né? A gente como pastor, numa semana a gente recebe a notícia que casal A, B e C se separou. Agora, faz 15 minutos eu desliguei o telefone e recebi a notícia que mais um casal se separou. Aí ontem você conversa com uma viúva que tudo que ela menos queria na vida é ter perdido o marido dela. E eu fico pensando, mas Deus, que mundo louco é esse? Quem não deveria perder, abre mão e entrega. Nem perde. Escapa, deixa escapar. Quem deveria valorizar um casamento está desprezando ele. E quem supervaloriza um casamento, de repente, subitamente perde ele. E aí de um lado você tem alguém pisando em cima daquilo que tem alguém chorando em cima da mesma coisa. Eu e você, nós precisamos zelar pelo que nós sentimos. Porque o que você sente é fruto do que você pensa. Você nunca vai ver alguém matando outra pessoa porque pensou, não, matar é legal. Não, no mundo inteiro matar é feio. Não existe um país onde matar é bonito. Matar é feio. Só que você aprende uma cultura que fala assim, ó, não pode matar, não pode matar, não pode matar, não pode matar. Até o dia que você chega em casa, encontra, sei lá, um abusador tocando no seu filho. O que você vai fazer? Você vai pedir licença? Ó, por gentileza, não toque nele assim? Obviamente que não. Por quê? Porque num colapso emocional, num colapso, fortes emoções interrompem os pensamentos. E aí tudo aquilo que você acreditava, cria, você vai lá e faz contrário àquilo. Por quê? Porque um pensamento se tornou maior, um sentimento se tornou maior que o pensamento. Então, por isso é importante você entender que o seu corpo sente o que você pensa. E eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: ei, aonde você está foi onde os seus pensamentos te levaram. Calma, mas eu estou deprimido, estou angustiado, eu tô com vontade de quebrar tudo. Irmão, esse lugar que você chegou no teu sentimento é um lugar que o teu pensamento te levou até lá. O que você andou pensando? O que você está pensando que você não deveria pensar, que gera em você sentimentos de vingança, gera em você sentimentos de frustração, fracasso, sentimento de impotência? O que você está pensando? O que você está alimentando nesse pensamento? E é isso que eu quero falar hoje, sobre mindfulness, sobre a tua habilidade de você retomar sua consciência sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre o seu plano futuro, sobre o seu emprego, sua carreira. Mindfulness, você precisa cuidar do seu estado consciente. E aí eu quero começar embasando esse conceito com um texto de Gênesis 2, 1 e 2. Gênesis 2, 1 e 2. O texto diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a obra das suas mãos, ele descansou. Nesse dia, ele descansou de toda a obra que tinha feito. Olha que interessante. Vamos começar por aqui. Que Deus é esse que cansa? Como que Deus descansou se ele é Deus? Deus cansa? Tem certeza mesmo que Deus cansa? Então, se Deus não cansa, descanso não tem a ver com trabalho. Descanso não tem a ver com cansaço. Se Deus não cansa, descanso não tem a ver com fadiga, com sobrecarga, com recuperação, com puxar mais fôlego, ter mais oxigenação sanguínea. Não. Deus sendo Deus, ele não cansa. Mas esse texto diz que no sétimo dia ele descansou das obras das suas mãos. Quando você vai no sétimo dia que Deus descansou, você vai um dia anterior, no sexto dia, foi o dia que Deus criou o homem. Por que Deus criou o homem no sexto dia e não no primeiro dia? Porque no primeiro dia, se o homem fosse criado no primeiro dia, ele participaria
da criação, sendo um co-criador com Cristo, com Deus. Deus ele foi criando. No primeiro dia ele fez isso, segundo dia fez aquilo, terceiro dia fez isso, quarto dia, quinto dia, no sexto dia ele criou o homem, ou seja, ele primeiro configurou todo o ambiente, ele criou todo o ecossistema e no final ele colocou o sentido para aquele ecossistema. Eu e você, nós somos o sentido da criação. Pensa uma árvore de maçã. Se não tivesse um ser humano que passasse toda a temporada debaixo do pé e colhesse aquela maçã, seria inútil a macieira produzir maçã. Não faria sentido a maçã chegar no seu ponto de consumo e do pé ela cair para o chão e do chão ela voltar a ser pó. Não faria sentido nenhum. O sentido de uma macieira é que no tempo oportuno ela dá maçã para que venha alguém e colha essa maçã e coma essa maçã. E eu fico entusiasmado o quanto a indústria ela consegue colocar tanta porcaria num alimento, que são alimentos tóxicos, são alimentos que engordam, são alimentos que geram inflamações no seu organismo, são alimentos que geram diabetes, que geram câncer. A indústria, para ela criar uma bolacha, para ela criar um cookies, ela coloca lixo que intoxica o seu organismo. Aí Deus vai lá e ele cria um universo de alimentos. E você come os alimentos, e o alimento ele te gera vida, ele não te gera morte. Não tem toxina no alimento. O alimento cru, o alimento in natura, ele não gera em você doença. Isso é loucura. Porque aí você vai ver o nutriente de uma maçã, você vai ver o nutriente do abacate, você vai ver o nutriente da carne, você vai ver o nutriente do ovo. O que você come no ovo que te intoxica, que te mata? Ah não, mas o ovo dá colesterol. Não, isso é uma teoria antiga. O ovo é um dos alimentos mais saudáveis do mundo. E engraçado que Deus não usou química para fazer o ovo. Porque Deus fez. Só que eu e você, nós somos a coroa da criação. Eu e você, a gente gera sentido na galinha por um ovo. O ovo apodreceria se não viesse alguém e comesse o ovo. Obviamente tem os outros animais que comem e tal, não sei o quê. Mas em suma, se o mundo tivesse só animais, hoje não teria civilização. A gente não teria esse mundo que a gente vive hoje. Então, eu e você, todas as coisas foram criadas para nós. Não foi você que foi criado para o alface, foi o alface que foi criado para você. Então, cuidado como você se relaciona com os alimentos, cuidado como você se relaciona com a carne. Tem uma geração mimimi, morde fronha, uma geração boca aberta, uma geração que faltou homem, faltou pai em casa, que tem inventado teorias sobre alimentos, Engraçado, antigamente a religião vinha e falava, não pode comer carne de porco. Aí quem não era da religião falava, ridículo, são trouxa, são bestas, são isso, aquilo. Agora a gente tem o mundo dos veganos, que eles não têm religião. E aí não comer a carne agora é legal, agora é bacana, agora não é idiotice, agora não é alienação. Mas é o quê? Óbvio que é. Óbvio que é. Não, calma, mas você não pode falar assim, ei, é minha opinião, eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Eu existo para a galinha e não a galinha existe para mim. Não sou eu que vou me adequar à galinha, é a galinha que serve a mim. Não, mas tem que cuidar dos animaizinhos, onde já se viu matar tanta galinha? Ei, se você parar de matar galinha, o mundo vai ser cheio de galinha. Porque a perpetuação das galinhas não depende de mim e de você. Todos os dias nós acordamos de manhã e despertamos em um mundo que foi dado por Deus. Todos os dias de manhã, milhões de ovos saem pintinhos. Todos os dias de manhã, milhares de cardumes no interior dos oceanos, eles se reproduzem e milhões de peixes passam a existir. E eu e você estávamos dormindo, nós não fizemos nada. Todos os dias, de dentro de um ramo sai uma fruta. E eu e você não fizemos nada para isso. Se hoje toda a humanidade morresse e parasse com tudo, amanhã a gente acordaria num mundo que de novo tem uma colheita e alguém precisa ir lá colher. Ei, a proliferação, a reprodução da espécie
alimentícia não depende de mim e de você. Existe um Deus que governa tudo isso. Existe um Deus que está dentro de uma vaca, atento ao crescimento de um bezerro. Comigo ou sem você lá, esse bezerro vai nascer. Eu fico chocado, né? Porque quando você pega um morador de rua e de repente você vê que essa morador de rua engravidou. Em 9 meses, ela comendo bem ou comendo mal, esse bebê vai nascer, porque não depende dela. Não depende do dinheiro dela, não depende da casa que ela mora, não depende do lugar que ela vive, depende do Criador que colocou vida dentro dela, e esse bebê vai crescer em boas ou más circunstâncias. Esse é o poder de um Deus que todos os dias faz a gente acordar no mundo dado por Ele. Deus, Ele deu o mundo para nós. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança ou variação. Teu salário não vem do teu trabalho. A tua comida não vem da JBS, do frigorífico, não vem do controle que a ONU tem sobre a quantidade de gados que existe no campo. Não depende disso. A boa dádiva, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem do alto, do Pai das luzes. Então, entenda que Deus, no 7º dia, Ele descansou das obras. E olha que interessante, que obra é essa? Se Deus, Ele criou tudo falando. Falar cansa? Você acha mesmo que falar cansa? Haja luz e houve luz. Haja firmamento e houve firmamento. E olha que interessante, tudo que Deus criou falando. Mas a única coisa que Deus criou fazendo foi o homem. Meu Deus. Deus falou isso, falou aquilo, mas quando chegou em mim e em você, Deus, Ele fez, Ele se envolveu nessa obra. Ele não só falou, Ele formou. Ele pegou do barro e Ele criou o homem e soprou. Deus descansou nas obras nas suas mãos. A sua palavra é uma obra, o que você fala é uma obra. Assim como Deus criou o mundo e o visível veio do que é invisível, assim o seu trabalho é fruto daquilo que você projeta falando. Tudo que você talvez não conquistou ainda é um problema com sua boca. Aquilo que você não conquistou é porque você não entendeu como verbalizar isso. Você não entendeu como declarar isso. Só que existe um porém, antes da boca existe a imaginação, a comunicação imagética cerebral. Eu sou graduado em coimalogia, comunicação imagética cerebral. A base dessa teoria é que o cérebro ele não diferencia o que é real do que é imaginário. Então tudo que você imagina, o seu corpo entende que isso existe. E tudo que você não imagina, o seu corpo não reage a isso, porque você não conseguiu imaginar. O cérebro é o campo de todas as invenções. E olha que interessante, o pensamento, pega essa aqui, eu chuto, não está escrito em lugar nenhum. Se existe um lugar chamado regiões celestiais em Cristo Jesus, esse lugar se chama pensamento. Mas de onde você está tirando isso? Pensamento é o único lugar sobre a existência humana onde Satanás e seus demônios não podem acessar. O diabo não pode ler os seus pensamentos. Pensamento é o único lugar no mundo onde você e Deus é um só. Pensamento é o único lugar no mundo onde Deus, Ele esquadrinha, Ele conhece cada um dos teus pensamentos. A Bíblia diz que nós fomos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aonde que alguém nasce de novo? É lá no céu, no 3º céu? Aonde que alguém nasce de novo? É no campo dos pensamentos. O novo nascimento vem de uma mudança mental. É dentro do corpo cerebral. E uma vez que você pensa e crê, você se torna, você nasce. Isso é quântico.
Isso é quântico, isso é física quântica. Existem em você novas áreas cerebrais que você começa a ser estimulado, que você nunca estimulou antes de você ter nascido de novo. A prova disso é que oração em línguas, quem ora em línguas tem uma parte do cérebro que nenhuma outra pessoa ativa isso. Quando morei na África do Sul em 2012, eu conheci uma cientista cerebral. Ela era uma neurocientista. E ela estava justamente na África do Sul, ela é britânica, da Inglaterra, e na África do Sul ela estava fazendo seu trabalho de pesquisa de campo. E essa mulher sentou comigo e falou: Cal, dos milhares de pessoas que eu fiz a pesquisa, nós fizemos exames cerebrais. Todos os que oram em línguas, eles tinham um ponto numa região cerebral que nenhuma pessoa que não é cristã tem. Eu falei: cara, como assim, mano? Você tá louco? Por quê? Porque o que nós pensamos é o que nós nos tornamos. O que você consegue se entender e se imaginar de você, assim você consegue se tornar. Tudo que sua mente vê, pode ter certeza que as suas mãos têm capacidade de fazer. Se você enxergou na mente, você consegue enxergar com as pernas. Como assim, Carlos? Você tá louco? Não tô louco. Em que árvore foi colhido o iPhone? Em que árvore foi colhido um avião? O avião foi colhido na árvore? O avião, diferente de uma maçã. A maçã você vai e colhe na árvore. O boi você vai lá e carneia ele, porque já existe. Ele nasceu sozinho. Ele está pronto. Não dependeu de alguém. Só que o avião não. O avião nasceu num pensamento. E porque alguém pensou, ele conseguiu trazer do pensamento para a vida real. Você consegue imaginar 3.000 anos atrás, se alguém viesse falando de um avião, o escândalo que seria? A estupidez que seria? A primeira pessoa que deve ter ouvido um cara falando de pular de um lugar alto com uma grande asa. Porque tudo que procede do pensamento é possível. O iPhone é uma loucura. Hoje eu estou falando aqui com você através de um smartphone. Esquece o iPhone. Smartphone. Esse smartphone é uma receita nova dos ingredientes antigos. Ninguém colheu um iPhone na árvore. O iPhone é fruto de um pensamento de um cara que pensou e trouxe do quarta dimensão, do campo do pensamento. Ele trouxe a existência. Só que assim funciona com Deus também. A Bíblia diz que no princípio ele era o pensamento. E o pensamento estava com Deus e o pensamento era Deus. Essa é a origem da criação. Não, calma, mas você está falando errado. O texto diz que no princípio ele era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra é logos, não é rema. Tudo bem. Mas existe uma palavra que não tem um pensamento? Toda palavra é um pensamento. O princípio de uma palavra é um pensamento. A palavra é a revelação de um pensamento. Porque um pensamento ele é intangível. Você não consegue ver um pensamento, a menos que ele seja falado. Uma vez que você falou, agora você consegue imaginar o pensamento. E a hora que você escreve, você documenta um pensamento. A palavra é um pensamento documentado. É um pensamento registrado, é um pensamento materializado. Eu pego e escrevo uma carta. Essa carta significa que eu peguei coisas imateriais da minha mente, mandei para a Alemanha, meu irmão leu e agora meu irmão tem o meu pensamento impresso. É loucura! Por isso que tudo que nós fazemos começa num pensamento. Toda catástrofe da sua vida é fruto de um pensamento equivocado que você teve. E aí a tua pergunta é: mas Cal, como é que eu faço então para alinhar os meus pensamentos? Assisto qual curso? Que curso que você vai vender? Não vou vender nenhum curso, ainda não. E se eu vender um curso, não vai ser sobre isso? Não preciso vender isso. Minhas contas estão pagas sem eu vender. Mas eu acredito que a gente pode mudar uma cidade. Eu creio que a gente pode mudar um país. A partir de um pensamento a gente consegue mudar a história de uma viúva com uma filha órfã.
Pensamento é uma matéria-prima, uma substância que conserta um divórcio. Pensamento é a substância que consola o órfão. Um pensamento é aquilo que tem poder para acessar um lugar que o bisturi não chega. Pensamento é o lugar que você, com um pensamento, você consegue mudar um sentimento. O sentimento que o psicólogo não muda, pensamento que o psiquiatra não muda, pensamento que leva milionários a tirarem a própria vida, porque eles têm tudo e continuam com muitos problemas. Se dinheiro resolvesse seu problema, milionário não tinha problema. Se religião resolvesse o teu sentimento, pastores não se suicidariam. Mas a religião, ela não muda um sentimento. A única coisa que muda o sentimento é o Espírito Santo. É o fruto do Espírito. Ele muda o sentimento. Existe um texto que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí a pergunta é: que sentimento é esse que houve em Cristo e não havia nas outras pessoas? É que antes do Espírito ser derramado, só Cristo tinha esse sentimento. Esse sentimento é do amor pleno. É o fruto do Espírito, cuja semente é o amor. E ser ligado a Jesus é você ser ligado por um sentimento. Ser ligado a você, eu não estou ligado a você pelo pastor que eu sou e pela placa da igreja que eu fundei. Eu estou ligado a você por um sentimento. Por isso que todos os dias algumas pessoas têm ligado o Instagram, colocado do lado da cozinha e têm me ouvido, porque existe um sentimento que nos une. A gente é unido pela força de um sentimento. E existe um sentimento em comum nos crentes que nenhuma outra religião tem. Não existe uma religião que liga as pessoas pelo sentimento. É o contrário. Elas ligam as pessoas pelo serviço. Se você servir, você faz parte do grupo. Se você não serve, você está fora do grupo. Por isso que você é católico não praticante. Você é crente... O católico não praticante é o atual crente desviado. É a mesma coisa. O que é um crente desviado? É a mesma coisa que um católico não praticante. Ou seja, você pensa que porque você parou de fazer, agora você não é mais. Isso é religião. Agora deixa eu ir para frente e falar como fazer a prática da meditação. Tem um outro texto que fala de meditação aqui, ó. Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Isaque saiu meditar no campo. Você acha mesmo que para meditar teu corpo precisa estar paradinho, você fazendo assim, saindo na foto, sentadinho de índiozinho? Não. A meditação da sua mente, ela não tem conexão com o estado do teu corpo. E aí, deixa eu contar para vocês como é que eu exercito a meditação. Eu medito em torno de 1 hora, 1 hora e meia todos os dias. De segunda a sexta. Escute essa música aqui, ó. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Oh, sing a little louder. Sing a little louder in the presence of my enemies. Sing a little louder, louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me.
como você passar um dia ruim com um momento desse. Não tem como. Mindfulness, meditação, tua capacidade de você retomar tua consciência de quem você é, do porquê você existe, o porquê você trabalha, porquê você compra, porquê você vende, porquê você tem filho, aonde você quer chegar. 2012, para quem não sabe, eu faço a cada 7 anos um ano sabático. No 7º dia, Deus descansou das obras das suas mãos. Deus descansou no 7º dia daquilo que Ele não cansou. Por isso, descanso não tem a ver com cansaço, descanso tem a ver com deleite. Deleite tem a ver com desfrute. Desfrute tem a ver com a razão de todas as coisas. Nós precisamos entender que tudo que nós fazemos é para um fim. Eu me deleitar, eu me regozijar. A questão é que nós não temos trabalhos da obra das nossas mãos cujo trabalho me realize, me entregue deleite. É o contrário. Se você é daquele que não vê a hora de chegar sexta-feira, com certeza quando chegar sexta-feira você não quer nem falar de trabalho. Ei, você está no trabalho errado. Se o trabalho que você faz não é razão para você se deleitar naquilo que você fez, saia daí, para de fazer. Sábado à noite, olha que interessante, uma semana atrás eu levei minha moto lá no Renatinho. Aí eu cheguei, coloquei minha moto lá, conversei com ele e naquela hora eu estava dentro daquela oficina mecânica e eu tive uma impressão. Tive uma impressão que aquela obra de consertar uma moto era um trabalho ingrato. Eu pensei, cara, esse cara ele passa todos os dias aqui, 8 horas por dia arrumando uma moto que semana que vem vai quebrar de novo a moto. E aí quando quebrar a moto eu trago aqui de novo e ele vai consertar a moto de novo. E eu fiquei pensando assim, cara, como é que um cara desse, ele aguenta a vida inteira ficar consertando uma moto que vai quebrar amanhã de novo? E o fim da vida dele é consertou motos a vida inteira, beleza. Mas era só uma impressão. É uma impressão que inclusive do jeito que a gente fala, pode inclusive ofender muitas pessoas. Só que uma semana depois, sábado à noite a gente estava numa costela de chão, e aí a gente reuniu alguns amigos da trilha, e o pessoal acampou lá e tudo. Depois que a gente fez uma trilha, o Renatinho chegou, e nós estávamos ali do lado da costela, fogo de chão, tomando um vinhozinho, o pessoal estava tomando um chopp, e aí, para minha surpresa, o Renatinho chegou às 8 da noite, a conversa foi até umas 10, 11 da noite, 11h30 fui embora, e aí, de repente o Renatinho estava conversando comigo, e de repente o Renatinho estava falando, cara, eu sei que existe alguma coisa maior na minha vida, eu sei que a minha vida não é só consertar moto. Eu falei, opa, meu Deus, como assim? Eu estava dentro da oficina desse cara uma semana atrás e eu tive exatamente essa sensação. Esse cara existe para algo maior do que só consertar essa moto. Uma semana depois, esse cara ele vem e verbaliza isso para mim. Ele fala, cara, 7 anos atrás eu sei de onde eu saí. Eu estava debruçado na minha casa, falido e quebrado, e de repente eu tive uma grande ideia, e essa ideia era minha oficina de moto. Minha oficina de moto foi Deus que me deu. Olha o que o cara falou. Só que eu já entendi que eu existo para algo muito maior do que isso, só não sei o que. Falei, meu Deus do céu. Esse é um cara que ele está num estado de meditação. Por quê? Porque ele está tendo uma autoconsciência daquilo que realmente ele precisa atentar além do que consertar a moto. Ok, a moto, ele está formando o filho dele, ele deu uma casa, ele deu estrutura familiar, beleza, tá tudo certo. Só que a vida não é para isso. Você não existe para dar uma estrutura familiar, uma escola boa, uma casa boa para sua esposa, um carro bom para seus filhos. Não, não, não. Porque caixão não tem gaveta. Teu filho não vai levar nada disso. E aliás, o dia que você morrer, tudo que teu filho queria era você. Mesmo que você deixe um testamento, mesmo que você deixe bens, imóveis, tudo que teu filho queria era você. E de repente você está se roubando, você está se furtando da sua família para dar para sua família aquilo que sua família não queria. Sua família queria você, não queria o que você pode dar para elas. E aí foi muito maravilhoso, porque eu acredito sim que nós temos capacidade de ir além.
Então, faça uma coisa que te dê deleite, prazer. O teu trabalho, ele precisa trazer realização, não só sucesso. Uma oficina de moto, ela pode ser um grande sucesso. Só que você não nasceu para sucesso. O sucesso, ele é temporal. O sucesso, ele tem data de validade. Você nasceu para realização. Realização é aquilo que talvez você faz que não te dá um aparente sucesso, mas é o que te completa a tal ponto que você não corre atrás do sucesso. Você não precisa do sucesso porque você é pleno, você é realizado. E aí, há anos atrás, eu entendi o poder do sétimo dia e do sétimo ano. Deus, sendo Deus, ele entendeu que depois de um empreendimento ele precisava desfrutar desse empreendimento. No sétimo dia, Deus, ele desfrutou da obra das suas mãos. Deus olhou para trás, abriu uma cervejinha, né? Abriu um bom vinho, sentou na beira do lago assim, ficou olhando para Adão e Eva lá. Talvez Adão e Eva estavam dando um malho lá e tal, estavam se amando, sentadinho na beira do lago, e falou assim: cara, olha que lindo, olha que bom que ficou esse negócio. O auge da criação não foi o sexto dia, o auge da criação não foi o primeiro dia, o auge da criação não foi um feito, o auge da criação foi no sétimo dia. Foi o que Deus sentiu sobre o que Ele criou. O auge da criação foi o que Deus sentiu sobre o que Ele criou. O auge da sua vida é o que você sente sobre aquilo que você produziu. O auge da tua vida não é o que você produziu, mas é o que você sente sobre o que você produziu. E a minha pergunta é: quais são os sentimentos sobre aquilo que você tem produzido? Quando eu entendi isso, eu descobri que no judaísmo, para mim o judaísmo é uma das culturas mais próximas à plenitude de vida. Então por isso que eu modelo muito do judaísmo na minha vida, não sendo judeu, mas eu uso muitos princípios judaicos na minha maneira de pensar. E aí, no judaísmo, a cada 7 anos existe um ano sabático. Esse ano sabático é um ano, não é um ano de improdutividade, mas é um ano de deleite, de prazer profundo sobre o que você fez nos outros 6 anos. E um dia eu conheci um artista de Nova York. Eu não lembro se ele era judeu, coisa assim, mas eu sei que a vida dele me impactou muito. E esse artista me ensinou que os primeiros 25 anos da vida do ser humano, por 25 anos o ser humano ele trabalha, ele aprende. 25 anos da vida, todo ser humano no mundo, em média, os primeiros 25 anos você passa aprendendo. Você tinha que aprender a casar, você tinha que aprender a comer, você tinha que aprender a andar, você tinha que aprender a dirigir, você tinha que aprender a fazer filhos, você tinha que aprender a empreender, você tinha que aprender sobre impostos, você tinha que aprender sobre legislação. Dos 25 aos 65, os próximos 40 anos, o ser humano ele trabalha. Em média 40 anos, o ser humano ele passa trabalhando. E os últimos 15 anos, o ser humano passa aposentado. E aí esse artista, ele descobriu, e aí eu modelei e me concluí nisso, ele descobriu que ele não precisava esperar 40 anos para viver aquilo que ele já podia viver hoje. Aí ele pegou dos 15 anos de aposentadoria, ele pegou 5 anos, encurtou a aposentadoria para 10. E dos 40 anos de trabalho, ele diluiu 5 anos de intervalo a cada 7 anos. Então, 7 vezes 5, 40. A cada 7 anos de trabalho, ele tira 1 ano de sabático. E isso me chamou muita atenção, porque é nesse 7º ano que você dá uma quebra de página nos seus projetos. E a partir dali, eu peguei isso para mim. E eu fiz isso do meu plano de vida. Eu sentei com minha esposa e falei, a partir de hoje, a nossa vida vai ser o seguinte: a gente vai passar 25 anos aqui, a gente já tem hoje, mas a gente vai fazer a cada 7 anos 1 ano de uma imersão em outro país, um sabático. E esse sabático, obviamente, não é para ficar catando mosca, nem ficar passeando, tirando foto e mostrando para os outros. Não é um ano de turismo, é um ano de descanso. É um ano onde eu paro de fazer tudo que eu faço para ver o que sobra acontecendo.
Se tudo que você faz depende da manutenção de você lá fazendo, reavalie. Porque a vida, eu costumo dizer que a vida é como aquele equilibrista de pratos na vareta. O seu pai, a sua mãe, sua esposa, o seu filho, cada pessoa está colocando um prato em cima da vareta. E aí eles começam a tocar as varetas, teu pastor, tua igreja, e de repente eles precisam, as mãos estão ocupadas, eles precisam colocar outros pratos nas varetas e ele procura por pessoas e encontra você. Ele chega para você e fala assim, ó, você pode ficar rodando essa vareta aqui, esse prato? Aí você pega na boa intenção, inocente, pega essa vareta e começa a tocar no louvor da igreja, começa a ser gerente de uma empresa, você começa a cuidar de um pai, de uma mãe que ficou viúvo, e de repente ninguém volta para pegar a vareta da tua mão e entra ano e sai ano e você está aqui ó, com as varetas na mão. E um sabático ele não existe para te mostrar o que você precisa fazer. Um sabático ele é importante para você entender o que você tem que parar de fazer. Existem coisas na sua vida que você precisa parar de fazer, porque você está anos fazendo e não percebeu que isso não está te levando a lugar nenhum. Para de fazer. Não, mas se eu parar vai quebrar, se eu parar minha empresa vai fechar, se eu parar... Ei, se você parar, quebra a tua empresa já está quebrada. Se você parar, quebra o teu consultório já está quebrado, é questão de dias. Questão de anos, o teu consultório está quebrado. Por quê? Porque se amanhã você sofresse um acidente e você passasse 6 meses inválido, a minha pergunta é, o que na sua vida sobraria para você retomar depois de 6 meses? Ah, não sobraria nada, perderia minha casa, meu carro, Então cuidado, talvez você já está estruturando uma vida mais pesada do que você aguenta. Todos nós estamos correndo perigo, risco. É muita pretensão você achar que você vai ficar bem com 2 pernas, com 2 braços a vida inteira. Não. Todos nós estamos correndo risco de fatalidades. Amanhã depois você pode parar numa cadeira de roda, amanhã depois você pode estar viúvo, amanhã depois você pode estar órfão de pai. E eu te pergunto, o que sobra daquilo que você está fazendo hoje? Igreja, pega a igreja aí. Tem pastor que é homem banda, ele canta, ele prega, ele toca, ele faz isso. Pastor, se você passar 6 meses longe dos púlpitos, longe das cadeiras da sua igreja, o que sobra daquilo que você construiu? Por isso que nós precisamos diariamente nos descolar daquilo que a vida tenta colar na gente. As coisas vão colando na gente de um jeito que chega uma hora que você está stuck, você está preso, você está imobilizado. Por isso que eu faço um sabático. Ah, cara, mas como é que você faz sabático? Eu faço o seguinte, eu vendo todos os carros que eu tenho na hora, vendo as motos que eu tenho. No primeiro sabático eu vendi 2 motos à vista. Nesse último sabático eu vendi 2 carros à vista. E aí você vende, trabalha esse dinheiro, põe numa poupança e vai. Obviamente quando você vive um sabático, você precisa ter uma renda passiva que cobre o custo fixo do seu sabático. E aí com a sua poupança você cobre o custo de imprevisto que você vai ter pelo caminho. Eu com 3 crianças, sendo 5 pessoas, a gente teve muito custo de imprevisto. Plano de saúde, seguro de saúde, viagem, taxa disso, taxa de passaporte, taxa de não sei o que. Então, eu sugiro para você, respeite o 7º dia e o 7º ano. Eu sempre digo que quem só precisa de férias na vida, quem não entendeu o 7º dia. Quem entende o 7º dia não vive cansado. Quem entende o 7º dia não precisa esperar uma viagem internacional ao ano para se sentir bem ou se sentir realizado. A cultura que nós temos hoje é uma cultura caída, uma cultura equivocada. A cultura do teu carrinho, da tua casinha, da tua poupancinha, para você ir para Miami, para você ir para Europa, para você tirar umas fotos e mostrar para todo o resto da sua família que também é pobre, que você é menos pobre, é uma cultura pobreza. É de pobreza. Você existe para mais do que isso. Isso é pouco para o ser humano. Você não foi feito para pagar um carro parcelado, pagando em vida isso. O que é pagando em vida, Cal? São as 40 e
50 horas de trabalho que você passa longe da tua família, que você passa longe da existência da humanidade, trabalhando como uma máquina para pagar um carro que 50 horas por semana você não usou, mas você pagou ele. Ei, todas as suas horas trabalhadas, pegue lá quantas horas você já trabalhou na vida. Talvez na vida você vai encontrar, deu 5 anos de vida. 5 anos de vida você nunca mais vai comprar. Se amanhã ou depois você ficar um trilionário, um buzilionário, com todo o dinheiro que você tiver na vida, você não consegue voltar lá atrás e recuperar os dias que você vendeu para uma empresa. Ei, vender tempo para uma empresa é vender vida para alguém. Vida, assim, ó, você está dando vida. Sabe quando você brincava no Mario? Ou no... aquelas... Tinha uns videogames assim que você ia brincando, passando de fase e a tua vida ia caindo. Ficava amarelão assim, começava uma barra amarela. E conforme você ia se machucando, sua vida ia caindo. Daí você tinha que vir e comer vida, aí você voltava a ter a vida de novo. E aí você vai caindo. O teu trabalho, ele tenta tirar a vida de você. Então, entenda que o trabalho existe para você. Não é você que existe para o trabalho. Não viva para o seu trabalho. Faça o teu trabalho existir para você. O homem, ele foi criado para o trabalho. Só que o conceito de trabalho que o homem foi criado era outro. Trabalho é fadiga, é labor. Trabalho é morrer na tentativa de sobreviver. Por que você trabalha? Para comer. Por que você come? Para não morrer. Logo, se eu parar de trabalhar, eu morro. Só que o próprio trabalho está te matando, porque o trabalho envelhece. O trabalho fadiga. E esse é o dilema humano, que na tentativa do homem ficar vivo, ele morre. Esse é o trabalho como punição do pecado. Deus, ele deu 3 consequências do pecado. E uma delas é que do suor do teu rosto você vai comer. Ou seja, você precisa morrer na tentativa de ficar vivo. Entenda que se você vive para o trabalho, você ainda está debaixo do padrão caído do homem. Você vive debaixo de outra configuração. Deus não te criou para isso. Você não vive para o trabalho. O trabalho existe para você. Quando Deus, ele criou todas as coisas no jardim do Éden, tinha o pé de maçã. A maçã não saía do galho e vinha automático assim, flutuando na boca de Adão. Adão precisava ir até o pé, colher aquele fruto e comer o fruto. Isso era trabalho, isso é um trabalho. Só que a diferença é que ele colhia um fruto que ele não plantou. O fruto já estava lá. Entenda que o teu trabalho, ele tem mais a ver com o que você colhe do que tem a ver com o que você provê. Tudo vem das mãos de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Não vem do teu trabalho. Não vem das tuas capacidades, suas habilidades, tua raça. Cuidado com sua raça. Não, porque quem cedo madruga, Deus ajuda. Não. Deus ajuda qualquer pessoa. Quem cedo madruga às vezes é mais burro de quem dormiu o suficiente para acordar bem. Quem cedo madruga normalmente está doente, está magro, está fumando, está vivendo de rebite, não dorme bem, não come bem, não se exercita bem, não transa bem, não tem uma família estruturada. Quem cedo madruga vive como escravo. Cuidado com isso. Ah, Carl, você está falando para dormir até meio-dia? Não falei isso. Mas cuidado com essa cultura terrena, que é uma cultura escrava, cultura meritocrática, cultura que fica te empurrando, né, a cultura do multinível. Você tem que vencer, você tem que ir, ninguém tem almoço, não existe almoço grátis, se ninguém fazer por você, se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Cuidado, porque se você não fizer, alguém já fez por você. A questão é que você precisa ter um pensamento que te faça entender quem já fez por você. Se é verdade que se você não fizer, ninguém faz por você, então toda criança, ela desfruta do quê? Uma criança é um ser impotente. Você acha mesmo que é uma mãe e um pai que faz ela ficar bem? Não. Mesmo na ausência de uma mãe e um pai, existem órfãos que viraram grandes homens. Deus, ele zela pelo órfão, pela viúva.